Então, queridos, sejam bem-vindos a mais uma capela do Seminário Teológico Evangélico Betel Brasileiro. Todas as semanas, nós separamos um dia para cultuarmos ao Senhor, para buscarmos a presença de Deus, e ficamos muito felizes com a sua presença aqui. Que você não veja como um ato qualquer ou como uma mera cerimônia, mas que você aproveite esse momento para ouvir a voz de Deus, para orar também, para buscar com todo o seu coração a presença do Senhor, porque foi ele que idealizou esse seminário, foi ele que te vocacionou, foi ele que te chamou, foi ele que instrumentalizou, né, essa oportunidade para que você estudasse teologia, para que você pudesse servir no reino. Vamos orar e logo após eu passo para a nossa irmã Marli, que vai nos conduzir em louvor. Pai querido, muito obrigado, Deus, por esta noite, por esta capela, por esta oportunidade, ó Pai, de estudarmos, ó Deus, a Tua santa palavra em um tempo tão difícil, Senhor. Consola, Deus, os corações enlutados, ó Pai. Ó Deus, cura, Deus, aqueles que estão enfermos, ó Pai querido, e dá esperança, Senhor, àquele que está abatido, Pai. Que esta noite seja uma noite de graça, uma noite de edificação, Pai. Assim nós choramos, em nome de Jesus. Amém. Irmã Marli, fique à vontade. Meu Jesus, Salvador, todos os dias quero louvar as maravilhas de força e refúgio é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo, Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim, pra mim. Amém. Muito obrigado, minha querida, que Deus te abençoe. Professor Luiz Pires, fique à vontade, que Deus te use poderosamente. Obrigado, Luiz. Obrigado, irmãos, pastor Márcio, queridos irmãos, colegas, missionária Edinalva, professor Wellington, demais irmãos todos. É um prazer estar com vocês mais uma vez. Queria compartilhar com os irmãos a minha oração nessa noite foi que eu pudesse, mais do que ter uma palavra de reflexão acerca de um tema, às vezes, pertinente à academia, né? A gente, às vezes, fica tão sempre cheio da academia, sempre cheio do acadêmico, sempre cheio do ensino, que é muito bom, mas a minha oração foi para que pudesse ter uma palavra, de fato, uma devocional que pudesse trazer, assim, quem sabe, aí um alento ao seu coração, à sua vida, para o momento que você está passando. E é isso que Deus faz também
conosco. Eu queria compartilhar um texto que eu gosto muito, está no Evangelho de João, no capítulo 5, é a passagem lá do paralítico do tanque de Betesda. E eu vou fazer a leitura do verso 1 até o verso de número 7. Acho que é suficiente para nós e para reflexão. O texto diz assim: algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Ora, existe em Jerusalém, próximo à Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Um anjo descia em certo tempo e agitava a água. O primeiro que entrasse no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem inválido havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma a tua esteira e anda. Imediatamente o homem foi curado, tomou sua esteira e pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Vamos orar rapidamente? Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fala ao nosso coração, compartilha conosco nessa noite essa porção maravilhosa do Senhor que nos traz nova vida e renova as nossas forças. Em nome de Jesus. Todas as vezes que eu leio esse texto, irmãos, eu fico encafifado com por um lado, a perspicácia de Jesus, por outro lado, com a inexatidão, né, a falta de assertividade na resposta desse homem. Pela perspicácia de Jesus, porque a pergunta não é tola, como algumas vezes algumas pessoas pensam, né? Uma pergunta da boca para fora. Que pergunta mais incoerente. Um homem está ali há 38 anos. O pressuposto do texto é que Jesus, sabendo de que ele estava naquela condição há muito tempo, ele faz uma pergunta sem pé nem cabeça: queres ser curado? Se a gente fosse fazer um meme, diria assim, né? Não, eu estou aqui de brincadeira, eu estou fazendo alguma outra coisa aqui, estou passeando. Não faz sentido. Por outro lado, a gente sabe muito bem que jamais Jesus faria uma pergunta sem sentido, né? A resposta, sendo uma falta de assertividade do homem, nos dá total certeza de que a pergunta de Jesus ela é muito pertinente. E a pergunta que eu queria começar fazendo, então, a você é: se Jesus hoje se apresentasse a você e te perguntasse exatamente o que você gostaria que lhe fosse feito, você teria de imediato a resposta bem definida e assertiva com você para dar a Jesus? Por que eu digo isso? Porque, às vezes, nesse texto, me parece que acontece algo com esse homem que é muito similar ao que acontece com a gente. Onde a gente coloca diante de Deus, diante da vida, diante da gente, uma série de necessidades e circunstâncias, mas que parece que quando a gente tem a possibilidade da resolução dessas coisas de maneira imediata, às vezes a gente teme. Alguém certa vez disse que ainda que você tenha uma algema de ouro, apesar de ser de ouro, ela continua sendo uma algema. O ser humano é um dos seres mais adaptáveis do mundo. A gente consegue se adaptar tanto às boas coisas quanto às ruins. Existe a síndrome de Estocolmo, que é uma síndrome estudada pelos estudiosos comportamentais, que diz respeito ao fato de que um sequestrado assume um sentimento profundo pelo sequestrador ou pelo violentador, de tal forma que há quase uma simbiose ali nos sentimentos em dado momento, porque
porque a gente acaba assimilando e aceitando tantas circunstâncias boas na vida, e a gente se acostuma a elas, mas circunstâncias adversas também. Esse homem está ali na casa de misericórdia, talvez seja essa a tradução da palavra Betesda, que do hebraico é a junção de Bet Zatá, né? Que as duas expressões, Bet, a casa, e misericórdia. Ele está ali preso, interessante, há 38 anos, inválido, e no texto não diz se ele nasceu nessa condição, se ele está ali há 38 anos, diz que ele é inválido há 38 anos, mas que possivelmente ele já estava ali há muito tempo. E prisioneiro na própria casa de misericórdia, o lugar da misericórdia. Mas quando Jesus pergunta, queres ser curado? Ele não responde assertivamente. O que ele faz? Ele dá uma resposta evasiva. A sua resposta é, na verdade, a justificativa que ele entende ser do motivo pelo qual ele não é contemplado com a cura. Para isso, então, eu preciso pensar assim, quais motivos, no primeiro momento, poderiam levar aquele homem a não dar uma resposta assertiva ao Senhor Jesus e a não ter condição de dizer-lhe exatamente, olha, o que eu quero é isso. Eu penso que alguns motivos são possíveis. Primeiro, é possível que aquele homem tivesse medo de enfrentar suas limitações pessoais, se fosse curado. Porque imagina, 38 anos, ele está vivo. De alguma forma, ele aprendeu, nesses 38 anos com aquela deficiência, a arte da captação de recursos. Porque ele está vivo, ele está comendo há 38 anos. A alimentação, a maneira de se alimentar, ou com alguém, ou ele morava em algum lugar e alguém o levava para ali cotidianamente, ou mesmo ele esmolava por ali. Isso era uma prática muito comum no tempo antigo, e era uma prática muito comum também, inclusive, que a lei judaica, né, propunha que o medo de perder o benefício de INSS. A lei judaica propunha também, muitas vezes, que o benefício que o outro fazia em favor dos pobres. Então, é possível que ele tenha criado um modus vivendi, uma forma de viver. Ele estabeleceu-se, ele se estruturou, uma moradia modesta, uma alimentação doada, uma certa segurança, né? Um lugar de conforto, em alguma medida. E o que é mais absurdo a gente imaginar, a gente encontra lugar de conforto até na miséria e até na desgraça, porque se torna um lugar da segurança, aquele lugar que a gente conhece, né? Então, eu diria que isso, em alguma medida, foram conveniências, que possivelmente, terrível pensar assim, mas possivelmente conveniências, que talvez lhe dessem medo de ter de enfrentar suas limitações pessoais. Um segundo motivo talvez fosse o medo de se deparar com responsabilidades sociais, legais e religiosas. É interessante dizer como que, se ele na posição de aleijado ou de pobre, ele seria contemplado pelos benefícios de outros, né? Se ele saísse daquela condição, agora sim ele teria de ser alguém que contemplasse os demais. Fora isso, o texto é interessante, porque enquanto ele não é curado, não aparece nenhum tipo de exigência sobre ele. O indivíduo é curado, bota a esteira debaixo do braço no sábado, a primeira coisa que ele tem é quando ele encontra um doutor da lei que diz, olha, hoje é sábado, você não pode não, cara. Você não pode estar andando. Ou seja, era mais ou menos falar assim, eu estive há 38 anos de boa na minha, sem dar satisfação nenhuma à Receita Federal, ao INSS, ou a quem quer que seja, ou a circunstância nenhuma, ou a circunstância familiar nenhuma. Eu estou tocando a vida, ninguém me pediu conta de nada. Eu fui curado, meti a esteira debaixo do braço, me interpelou. E pior, e Jesus lá na frente encontra ele e também agora apresenta para ele a sua responsabilidade diante de Deus. Olha,
já estás curado. Agora vai e não peques mais para que não te suceda mal pior. Ou seja, será que no íntimo daquele indivíduo, cura em alguma medida também não seria potencialmente um sair do lugar de conforto? Mas eu tenho uma terceira ainda possibilidade, e talvez essa seja a mais triste de todas. Talvez depois de tanto tempo, irmãos, aquele homem já não tivesse mais uma boa justificativa para o seu insucesso. Pensa comigo, são 38 anos naquele estado. Quantas vezes talvez ele já houvera tentado responder aquela mesma pergunta a outras pessoas? E é assim, né? A mente da gente é ruim, ela é cruel. Parece que no momento em que alguém pergunta, o que você está fazendo aí? Por que você está... por que você não é curado? Parece que, às vezes, troca-se o eixo do sofredor para alguém que está sendo beneficiado daquilo ali. Porque quantas vezes, né, não perguntam para a gente, poxa, você não vai se livrar dessa depressão, não? Como se fosse assim, né? Você que está sofrendo é capaz de dar um basta em todas as circunstâncias, e nem sempre é assim. Você imagina 38 anos, talvez uma pressão da sociedade, de pessoas perguntando, e aí? Afinal de contas, quando é que você vai sair dessa posição? Quando é que você vai se jogar lá na frente de alguém? Fica aí parado por um ano. É quanto tempo que demora para esse anjo vir mexer as águas? Eu não vou nem entrar nesse assunto aí com você. Mas quanto tempo demora? Fica aí, cara, o tempo inteiro. Você certamente não quer. Então, isso ainda achata, né? Ainda massacra mais aquele que sofre. É possível que, ao ser perguntado por Jesus, ele mesmo já tivesse até esquecido o real motivo por que estava ali. Havia perdido o interesse, perdido até mesmo a esperança da vida. Eu só vou dar uma resposta retórica a mais uma pergunta que estão fazendo para mim. O que eu estou fazendo aqui? Ora, eu não tenho quem me jogue lá na água, e é por isso que eu não estou curado. E aí o texto a gente conhece. Jesus faz o quê? Jesus toma uma iniciativa. E é o que mais me fascina dos evangelhos. É que o evangelho não é a história de homens e mulheres capazes de superar as adversidades da vida. A Bíblia não é um livro que narra a história de grandes super-heróis. E os heróis da fé tiveram suas grandes fraquezas. A Bíblia narra a boa nova e a verdade de um Deus que busca pecadores, que salva pecadores e que realiza a sua obra apesar de pecadores. Que mesmo quando esse homem não sabe a resposta certa para dar, esse Deus sabe o que deve ser realizado e realiza. Isso, para mim, é de um conforto enorme. Sabe por quê, irmãos? Porque por mais que a gente possa se achar inteligente, por mais que a gente possa se achar perspicaz, por mais que a gente possa achar que tem discernimento da vida, há circunstâncias em que nós somos verdadeiramente obtusos. E se não for, de fato, a graça de Deus e a ação de Deus a despeito de nós não sairíamos jamais da condição em que nós estávamos. Quantos de nós não saímos de lá do interiorzão porque uma obra de Deus aconteceu na nossa vida e nos expulsou daquilo? Quantos, como aquele homem, quantos de nós, como aquele homem, não estávamos paralisados por algum motivo, em alguma circunstância da vida, e veio Deus em algum momento da nossa história, bagunçou tudo e jogou a gente para fora, sem perguntar se a gente queria sair? O que me fascina é que Jesus intervém na história desse homem a despeito da sua imprecisão. É disso que a Bíblia fala. A iniciativa é de Cristo, foi e sempre será de Deus. Essa é a mensagem do Evangelho. E o que acontece? Jesus, primeiro, ele deixa a festa de lado para se encontrar com esse homem que estava sofrendo no lugar de morte. O texto diz, jazia grande multidão de enfermos. É uma expressão, jazia, havia ali no meio daqueles mortos de enfermidade. É uma expressão poética quase.
Jesus abandona a festa, ele vai mais uma vez ali a Jerusalém, ele sobe a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus, e ele abandona a festa para encontrar um paralítico no lugar de morte. Ele deixa a festa de lado e ele vai no lugar da dor, no lugar da tristeza, encontrar-se com aquele homem. Isso, para mim, é um conforto, sabe por quê? Porque você e eu podemos estar nesse lugar hoje, ou em qualquer outro momento da nossa vida, e a gente pode ter certeza de que o Deus que a gente serve, que a gente conhece, é um Deus que nos busca. Ainda que tenha muita gente se alegrando no culto, e muitas vezes a gente esteja triste, desesperado, desesperançado, angustiado, aonde quer que esteja, nós não passamos despercebidos da vista de Cristo. Segundo, no meio de tantos necessitados nos 5 pavilhões, Jesus chega exatamente a ele. O verso 6 diz que Jesus o viu, Jesus sabia do seu estado e Jesus se interessa ao ponto de lhe oferecer ajuda. Então, não é só o fato de Deus conhecer, mas Cristo é um Deus proativo, é o Deus que realiza. Ele não só conhece o nosso sofrimento. Eu me lembro, para avançar para o terceiro e último ponto, eu me lembro do capítulo 3 do livro de Êxodo, quando Deus diz a Moisés: eu tenho ouvido a aflição do meu povo, tenho visto o seu sofrimento, ouvido o seu clamor, conheço as suas dores e desci para livrá-los. Deus é um Deus que conhece, que toma conta, que toma ciência das circunstâncias, mas é um Deus que realiza, que intervém. Você já pensou se Deus só agisse na nossa vida à medida, como muita gente diz, se a gente deixar, se a gente permitir, se a gente disser sim? Ora, quantas vezes Deus passou por cima dos nossos nãos e realizou a sua vontade? E quando eu me lembro disso, eu oro e agradeço a Deus e digo: Senhor, muito obrigado, porque algumas vezes o Senhor não ouviu o que eu falei e outras vezes o Senhor desprezou as minhas respostas, mas realizou a sua vontade. E por fim, irmãos, uma vez encontrando aquele homem, Jesus não respeita a sua indecisão e falta de assertividade. Ele o restaura através de sua autoridade, porque tem um projeto para a sua vida. Ele lhe dá 4 ordens. Ele manda sair da inércia, levanta-te. Ele lhe ordena subjugar aquilo que o subjugava, toma a tua esteira. Ele lhe ordena tomar uma atitude diante dos desafios da vida, e anda. E ele ordena viver uma vida reta diante de Deus. Vá e não peques mais. Pergunto a você nessa noite: será que tem alguma paralisia que está te deixando prisioneiro na casa de misericórdia? Será que tem alguma circunstância que está deixando a sua vida estagnada há tanto tempo, que talvez pessoas perguntem, talvez você não tenha mais resposta nem para os outros, nem para você mesmo, e talvez nem para Deus, se Ele vier te fazer uma pergunta? Mas eu quero te dar uma notícia, que é aquela de que esse Deus a quem nós servimos, cujo Senhor é o seu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus, ele sabe o que é melhor para nós. Ele intervém na hora certa. Ele, a despeito das nossas indecisões, sabe muito bem daquilo que a gente precisa e sabe muito bem o que deve ser realizado. Que ele mesmo possa te dar essa tranquilidade e essa certeza de confiar nele para a resolução de todas as coisas, inclusive daquelas às quais você ainda está preso e nem sabe como sair dali. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Que o Senhor possa trazer essa certeza ao seu coração de que Ele realiza sempre segundo a sua boa vontade. Deus te abençoe. Muito obrigado, irmãos. Pastor Luiz Pires, aproveitando, você poderia fazer a oração final para todos nós, por favor? Claro. Pai, eu quero louvar o teu nome junto com os meus irmãos. Eu te louvo porque nós somos alcançados por uma graça maravilhosa, graça do Senhor. Nós não tivemos mérito nenhum nisso. Um amor incondicional, um amor
que o Senhor derramou sobre nós por meio da vida do seu Filho. Nós não saberíamos o que fazer. Na verdade, às vezes, há circunstâncias que nós não sabemos nem o que pedir. A tua palavra diz que tem horas que a gente não sabe nem orar como convém. Mas, nesse momento, o teu Espírito intercede por nós nas nossas fraquezas. Nesse momento, embora a gente não saiba o que falar, o Senhor sabe o que deve ouvir e o que deve fazer. E eu te agradeço por isso, porque isso para mim e para os meus irmãos é uma segurança. Por outro lado, eu peço também, Senhor, nessa noite, que aquele meu irmão ou minha irmã que porventura esteja passando por alguma situação adversa, que esteja com a sua vida estagnada por algum motivo, por alguma enfermidade ou por alguma circunstância que desanime a sua vida, que o Senhor mesmo tome a frente, que o Senhor traga resposta àquilo que às vezes não dá mais nem para pedir, nem para orar, nem mesmo para dar nome, porque a gente já não sabe mais nem pedir como convém. Que o Senhor realize isso e que, ao realizar isso, a convicção e a certeza de que foi o Senhor que fez possa encher de alegria e de fé o coração de cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus, eu te agradeço nessa noite. Amém e amém.